Se quello in cui credi lo tieni per te, non ha valore. Se quello in cui credi non ha valore, lo tieni per te. Sei stato creato per dare, non per trattenere. Questo è il momento di aprire la bocca. Io credo che ogni bambino abbia diritto di nascere. Io credo che un matrimonio possa durare per sempre. Io credo nella famiglia come Dio l'ha creata. Io credo che Dio abbia creato uomo e donna. Io credo nella purezza prima del matrimonio. Io credo nell'onorare i propri genitori. Io credo che il rispetto non dipenda da genere o colore della pelle. Io credo che nessun essere umano sia in vendita. Io credo nella libertà di pensiero e di espressione. Io credo che ognuno di noi abbia diritto alla vita, alla sicurezza e alla libertà. Io credo nell'integrità politica. Io credo nei valori. Io credo nella Bibbia. Io credo in Dio. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Aleluia. Amém, gente. Glória a Deus. Existe uma alegria no meu coração, né, nessa manhã, por nós estarmos mais uma vez neste lugar, tantas coisas que Deus tem falado, tanta alegria. Não sei se você tem sentido isso quando você se aproxima desse lugar, porque quando a gente vai vivendo coisas importantes num lugar, aquele lugar de alguma forma ele é usado pelo Senhor também para ativar, né, a nossa memória, os nossos sentimentos, os nossos sentidos, porque quando algo acontece em um determinado lugar, como tem acontecido aqui, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem algo já despertado em nós, que é bênção, que é agir de Deus, que é uma expectativa. E todas as vezes que eu estou chegando neste lugar, algo assim, né, começa a crescer dentro de mim, por uma expectativa daquilo que o Senhor ele vai fazer. E a gente vai descobrindo isso conversando com cada um de vocês. Alguns, né, em alguns momentos, trazem coisas que Deus ministrou tanto ao seu coração. Nos lives a gente tem tido essa oportunidade, né, de estar mais perto, e cada um ali ter a oportunidade também de abrir seu coração, repartir algo que Deus tem ministrado durante esses momentos de reunião, de culto. Então nós temos realmente muitas coisas para agradecer ao Senhor, amém? Por tudo que Ele tem feito por nós, tudo que Ele tem trazido ao nosso coração, todas as restaurações, todas as curas que Deus tem ministrado. E semana passada eu falei um pouquinho a respeito da mesa do Senhor e a importância da mesa, como o Senhor Ele reparte conosco, ainda hoje, nesse lugar de estarmos sentados à mesa, amém? Na nossa intimidade com os irmãos, na nossa intimidade com o Senhor, como Ele traz sempre para nós um alimento fresco. E uma das coisas incríveis que acontece na mesa do Senhor é que, além de tudo isso, né, que a gente vai enxergando a respeito da presença dEle, a respeito dos irmãos, a respeito do alimento, é algo que Jesus Ele fez em alguns momentos onde Ele estava reunido com os seus discípulos, nesse lugar de mesa. Bem no começo, né, daquela reunião da mesa, bem no começo ali do jantar, bem no começo ali do almoço, o Senhor Ele apresentava aqueles alimentos, Ele apresentava o pão e Ele agradecia. Ele agradecia ao Senhor. E eu creio que é algo que Deus também está nos ensinando cada vez mais, a nós termos esse coração que Ele é grato, amém? E esse coração, ele se manifestar também neste lugar da sua presença, neste lugar da mesa, nós entendemos que existe um alimento que Ele está trazendo para nós. O Senhor Ele está repartindo conosco o seu pão, Ele está repartindo conosco a sua vida. E quando nós nos damos conta daquilo que está acontecendo, não existe um outro coração, a não ser um coração que agradece, amém? Agradece ao Senhor
por esse privilégio de nós participarmos deste lugar, dessa mesa. A gratidão, então, é um dos ingredientes dessa mesa. Amém? A mesa do Senhor. Eu sei que Deus tem nos chamado a arrumar as nossas mesas dentro das nossas casas. É onde tudo começa. Também arrumar as mesas, como nós agora, né, vamos iniciar ali em Santa Amaro, em locais diferentes. O Senhor também tem nos chamado a atenção para nós nos assentarmos nessa mesa, não só ficarmos falando dessa mesa, ou trabalhando ao redor da mesa, mas aquele olhar de amor do Senhor, nos chamando para nós nos assentarmos junto com Ele nessa mesa, e nos assentarmos juntos com os nossos iguais, amém? E eu quero falar nessa manhã, então, sobre esse algo específico que acontece. Uma mesa específica, que talvez a gente poderia chamar de uma mesa temática. E eu não sei se vem à mente de vocês algum exemplo de uma mesa temática. O que seria uma mesa posta ou montada sob um tema? Alguém lembra de uma mesa? Mesa de Natal. Há alguma outra mesa? Mesa de aniversário. Qual é melhor, de Natal ou de aniversário? Se fosse para você escolher agora, né? Você sai daqui e os irmãos prepararam lá fora uma mesa de aniversário, coxinha, pastelzinho, bolo de aniversário, esfirra. Esfirra deu, né? Esfirra deu, pelo menos por uns 2, 3 dias a gente não vai comer mais esfirra. Bolo de aniversário, brigadeiro, casadinho, beijinho, cajuzinho. Ou uma mesa de Natal. O que tem numa mesa de Natal? Peru, farofa, bacalhau. Oh, glória a Deus, hein? Olha, estou escolhendo onde eu vou passar a próxima ceia de Natal, né? Um arrozinho com passas, salpicão, panetone, nozes, lasanha e pudim. Toda mesa de Natal não pode faltar uma lasanha e um pudim. Mas deixa eu dar um passo atrás, né? Antes dessa mesa, antes daquele sentimento que eu creio, né, que Deus tem trazido aos nossos corações, e eu vejo que isso vai aumentar. Essa nossa gratidão diante dessas mesas, né? Porque eu não sei você, né? Mas quando nós entendemos algo que vem da parte do Senhor de graça, né? Como nós cantamos agora há pouco a respeito do seu amor, que Ele é repartido por nós, que muitas vezes nos constrange, mas o Espírito Santo, Ele vem e fala: eu sei, né? Eu sei de tudo que está acontecendo, eu conheço teu coração, eu conheço as tuas palavras, eu sei como você tem agido, eu sei das coisas até mesmo que estão passando pela tua cabeça, mas mesmo assim, eu estou te chamando, né? Eu quero revelar para você o meu amor. Então, quando nós vamos percebendo coisas que vêm pela graça, ou de graça, né? Eu não sei como você normalmente fica quando você recebe algo, quando você ganha algo. Qual foi a última coisa, o último presente que você ganhou? Tenta lembrar? Agora, tenta lembrar, algumas pessoas estão com um sorriso, né? Porque a lembrança, ela já, desse evento, ela já traz, então, esse sentimento, né? Já traz um sorriso, já traz essa sensação. Como você ficou quando você ganhou algo que você desejava? Ou algo que você entendia que você precisava? Num primeiro momento, muitas vezes, é claro que nós ficamos felizes, dependendo da situação, a gente fica até constrangido, não é? Ainda mais quando é algo que a gente não merece. Você já recebeu algo que você não merecia?
aquilo constrange, né? Você não sabe nem como escapar, né? É quase que você nem queria, né? Que às vezes a reação é tão difícil quanto não ter. Porque você vai precisar, de alguma forma, receber algo, né? E receber também, a gente sabe, que não é assim tão simples. E por isso que muitas vezes esse sentimento de constrangimento, ele vem ao nosso coração, né? Então nós ficamos felizes, nós ficamos constrangidos, mas sempre nós precisamos chegar nesse ponto de sermos totalmente agradecidos. Amém? Pelas coisas que nós vamos percebendo que estão acontecendo, que estão sendo liberadas para nós. A gente está vivendo, né, uma experiência agora, eu e a nossa casa, né, Letícia, Pedro também, porque quando nós chegamos aqui em Florianópolis, nessa volta, né, nesse retorno, por algumas escolhas que a gente tinha feito, de vender todas as coisas, e quando a gente vende todas as coisas, a gente vai comprando outras, né, a gente vai selecionando aquilo que é prioridade, aquilo que é mais importante. E a gente teve essa experiência de viver 3 anos lá na Itália, e algumas coisas, como são diferentes, né, a forma que as coisas são importantes, ou mais ou menos, a gente aprendeu lá a ficar sem carro, né? Então a gente ficou um bom tempo sem carro, depois a gente comprou um carro que foi uma bênção, né? Aquele carro era grande, a gente levava as coisas, todos os instrumentos para a igreja. Foram 2 anos, né, com aquele carro, e o nome dele é Charan, né? O apelido vem fácil, né? Era Charanga. Um carro grande, 7 lugares, e foi algo bem especial, né, que a gente viveu naquele momento. Então a gente colocava as coisas, ia para a igreja. Num momento primeiro também muitos irmãos não tinham carro, a gente ia buscar alimento com aquele carro também ali em Milão. Então foi algo especial, mas a gente aprendeu a viver sem o carro, né? Então é claro que as realidades são diferentes. Ali a gente tinha um transporte público que facilitava a nossa vida. Então lá não existe uma coisa que a gente percebe em algumas outras culturas, e aqui é bastante presente, do status, né, de você mostrar aquilo que você tem, talvez para retratar a tua prosperidade, ou que se você está indo bem. E lá, na verdade, a pessoa tem um carro e ela fica com esse carro até esse carro não funcionar mais, né? Então, várias pessoas... Esse carro que a gente comprou, a gente pagou barato nele, a gente pagou 1.500 na época, né? Euro. E esse carro, ele foi... O dono era o primeiro dono, e quando ele foi, na verdade, eu fui pegar o carro dele, depois ele me deixou em casa, ele me deu carona com outro carro dele, que era uma Land Rover, zerinho, né? Mas ele usava esse carro. Para ele não tinha essa importância, e ele tinha acabado de viajar com aquele carro. Bom, então, a gente aprendeu, né? A viver sem carro, andar sem carro, estava tudo bem. E quando nós chegamos aqui, nós estávamos diante dessa realidade de novo, sem carro e tudo mais. E a gente, de Uber, enfim, sem problema, de ônibus, compramos uma bicicleta, aleluia. Carro emprestado por um bom tempo. Uma vez eu vim de skate para a igreja, mas é ruim, né? Subida e descida. É verdade, tem até vídeo para comprovar. Meu long. E estava tudo certo, né? Estava tudo bem. Mas num desses dias que a gente estava vindo para cá e percebendo as coisas todas, né, que a gente vai tendo uma limitação, Deus trouxe algo, né, ao meu coração, a respeito de um carro, né? Eu comecei a pensar sobre isso. Falei, Deus, eu acho que a gente precisa resolver essa situação. E eu acho que você sabe como funcionam os nossos corações, né? Geralmente, quando a gente está diante de uma necessidade, a gente dá um jeito. É mais fácil a gente dar um jeito, né? Então, eu comecei a pensar sobre isso, coloquei isso diante do Senhor. Deus, vamos dar um jeito nessa situação, né? Aquela oração, abre uma porta, mostra o financiamento mais barato, né? E naquele momento, Deus trouxe algo ao meu coração, que era para eu não me preocupar, que Ele ia prover para nós. E eu fui repartir isso com a minha esposa, e ela falou a mesma coisa, né? Que Deus tinha falado com ela a respeito disso.
que ela também começou a ficar preocupada. Não sei se você sabe, né? Ela com essa cara de boazinha, às vezes ela fica preocupada, né? Às vezes, né? E ela estava com essa situação, ela colocou diante do Senhor também, como a gente vai resolver isso? E Deus trouxe a mesma palavra para ela, né? Acalma o teu coração, que eu vou prover, né? E aquela palavra veio muito forte. Quando ela é confirmada assim, a gente não tem muito o que fazer, né? Eu sei que se passaram alguns dias, mais ou menos uma semana, e daí chego aqui na confissão do pecado, né? Eu abri o meu computador e comecei a pesquisar a respeito de um carro, a respeito de financiamento e ver como que isso ia encaixar no nosso orçamento. A hora que eu estava no meio, né, da pesquisa, veio um temor de Deus e eu senti aquela palavra de novo, né, que Ele iria prover e não era para eu me preocupar com isso, mas eu senti literalmente que eu estava fazendo algo errado naquela hora, né? Veio um temor ali, como o que você está fazendo, né? Eu falei para você que eu ia prover, então simplesmente descansa, espera. E daí eu fechei o computador. A gente conversou sobre isso e esse sentimento ficou no nosso coração, né, da parte do Senhor, descansa. E nós resolvemos descansar e não mais colocar as nossas mãos em algo que Deus falou que Ele faria. Bom, a história segue. Poucos dias depois, um irmão me procura e ele fala que ele estava no tempo dele de devocional. E o Senhor repartiu algo com ele muito específico, que ele queria falar comigo, mas ele estava meio sem jeito para falar, porque a gente já tinha tido algumas conversas sobre isso. Quando a gente fala sobre ofertas, né, na igreja, a gente sabe que é um tema bastante delicado, porque existem muitas coisas erradas que acontecem no meio cristão. A gente não pode fazer de conta que isso não existe. Então, sempre existe uma preocupação no nosso coração a respeito de escândalos, a respeito de coisas que podem ter uma aparência do mal, cheirar mal, enfim. E a gente tenta correr, né, dessas situações. E esse irmão nos conhece há muito tempo, e ele, com todo jeito, ele falou, olha, Deus trouxe uma missão para mim. E essa missão era eu providenciar algo para vocês, só que eu não tenho como fazer isso sozinho, e Deus falou comigo que Ele ia aproximar de mim, de alguma forma, pessoas que Ele estava colocando o mesmo desejo, o mesmo coração, e eu vou reunir essas pessoas para a gente poder comprar um carro para vocês, né? E a hora que Ele falou aquilo, é aquele sentimento, né? A felicidade e o constrangimento, né? Só que daí, sem esquecer da gratidão, porque era algo que Deus fez de uma forma muito evidente para nós, que é Ele que estava movendo, né? Então, não existiu algo e depois Deus falou, por isso que eu fiz. Ele já falou antes que Ele faria, até para não existir uma rejeição nossa naquele momento. E a única coisa que eu falei para aquele irmão é repartir aquilo que Deus estava falando conosco, para ele ter bastante cuidado com essa situação. Mas que realmente, se isso fosse confirmado pelo Senhor, Ele ia aproximar dele pessoas que Deus estaria colocando esse desejo, né? E isso aconteceu, isso daí se passaram alguns dias até que esse grupo, né, eles se reuniram e compraram um carro para nós, né? Então, a gente está com o nosso carro ali, é aquele carro ali na frente, Polo, placa MIL 102712, à disposição dos irmãos. É um carro que o Senhor Ele trouxe para nós, amém? De uma forma muito carinhosa, amém? Muito carinhosa. E o nosso coração, ele precisa conseguir lidar também com algumas coisas, amém? Que Deus vai fazendo conosco. E esse sentimento de gratidão, de alguma forma, ele precisa tomar conta de nós. Uma pessoa grata, ela, como a Dai disse, né, ela faz uma escolha de ser feliz. Amém? Ela se separa das coisas que elas são muitas vezes evidentes, das coisas que talvez são as respostas óbvias que ela esperava. Porque quando eu falo a respeito de nós ganharmos algo e nós temos isso despertado em nós, a felicidade, o constrangimento bom e esse sentimento de gratidão, a gente em algumas situações vai lidar com o não, né? Ou a resposta negativa. E
se isso não estiver revelado dentro de nós, a gente é claro que vai naturalmente ir para o oposto, né? De uma pessoa que não está feliz, porque ela está dependendo daquela resposta que ela esperava. E, na verdade, o constrangimento ele vai mudar, né? Não é mais constrangimento, mas talvez é um incômodo ali dentro por algo que não está acontecendo e, muitas vezes, ainda uma esperança de algo ser liberado, porque existiu um preço, talvez, que foi pago. E, é claro, a felicidade, ela não vem, e a gratidão, ela também não vem quando é uma realidade assim que nós estamos vivendo, dependendo da liberação, dependendo do presente. E eu creio que Deus é uma das coisas que Ele revelou através de Jesus mais profunda para os seus discípulos. Naquela cena, né, da mesa, da intimidade, do repartir do pão, Ele ensina então o coração dele, que ele não mudou, mesmo quando ele não estava naquele cenário positivo, agradável com seus discípulos. Ele continuou agradecendo ao Senhor pelas oportunidades que ele tinha. Amém? E eu não sei se esse coração hoje é o nosso. Coração grato. Felicidade. Amém? A partir de um coração grato. Eu não sei quem de vocês chegou nessa casa nos últimos 6 meses. Levanta a tua mão, só faz um sinalzinho. Olha só, fica um pouquinho com a mão levantada. Quem está aqui nos últimos 6 meses, você está concorrendo a um carro. Não o meu. Acabei de ganhar, né? Outro dia eu vi um adesivo num carro, né? Num carro velhinho, o adesivo estava bem grande assim, né? Deus me deu, né? E atrás tinha uma placa, vende-se, né? Mal agradecido no último, né? Então aquele carro lá, eu empresto, né? Mas não estou podendo dar ele agora, né? Então, dá uma olhada quem está com a mão levantada. Faz assim de novo, quem chegou nos últimos 6 meses. De maio para cá, né? Olha só, gente. Que bênção, né? Que bênção. Você que não está aqui nos últimos 6 meses, quero pedir para você ficar em pé, ir até uma dessas pessoas e agradecer ao Senhor por elas. Amém? Eu queria que você orasse por essas pessoas. Vamos todos ficar em pé para a gente poder ter essa dinâmica. Então, de novo, levanta a tua mão. E você que não está com a tua mão levantada, já faz parte dessa casa há mais tempo. Eu sei que existe uma gratidão no teu coração por aquilo que Deus está fazendo e as pessoas que Ele está trazendo para essa mesa, para essa família. Então, vai até uma delas agora e ora com ela, agradecendo ao Senhor por ela estar junto com você nessa mesa. Amém? Fica com a tua mão levantada até chegar alguém perto de você. Amém? E pode orar com ela. Ora e agradece. Fala, Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa mesa e por esses lugares que estão sendo puxados ao meu lado. E esse irmão, que eu tenho certeza, Deus, que é tão especial para o Senhor, que o Senhor ama tanto. E eu quero te agradecer, Pai, por esse privilégio que nós temos de estarmos sentados nessa mesma mesa. Nessa mesma mesa. Aleluia. Aleluia. Amém. É muito especial para nós, né? Quando você termina de orar, agradecendo por esse irmão que está sentado nessa mesa com você, é muito especial para nós. Eu digo, primeiro representando nós como liderança dessa casa, é muita gratidão nos nossos corações, nós como aqueles primeiros, né, que Deus tem trazido para este lugar, aquela visão que o Senhor trouxe a respeito de frutos, né, que estavam desligados e nós podendo fazer parte desse movimento, né, de ligarmos pessoas à árvore, à mesa do Senhor. Isso traz tanta alegria nos nossos corações. Em alguns momentos também traz aquele constrangimento.
de nós estarmos em oração e constrangidos, né, diante da presença do Senhor, falar: Deus, obrigado, né, porque é obra tua, é algo que o Senhor está fazendo, e isso é incrível. Agora, a mesa temática, né, que eu quero falar para vocês nessa manhã, e eu prometo que eu vou ser mais rápido que domingo passado, é a mesa Thanksgiving. Em italiano, Thanksgiving. Porque italiano lê todas as letras, inclusive principalmente as consoantes, né? Quando elas finalizam uma palavra. Então, no mundo inteiro, marketing é marketing, né? Na Itália, marketing. E Thanksgiving é Thanksgiving. Marketing. Bom, essa mesa é uma mesa, então, muito especial. É a mesa, na verdade, da gratidão. Amém? A mesa da gratidão. É o tema de hoje. A mesa da gratidão. Aleluia! Porque algo que eu tenho certeza que nós precisamos aprender com o Senhor nessa manhã é que uma pessoa grata, ela é uma pessoa de fé. A gratidão e a fé, elas caminham absolutamente juntas na vida de uma pessoa. Essa data, né, o feriado, eu trouxe algumas anotações aqui para eu não esquecer, né? Ela, como principal feriado nos Estados Unidos, onde essa data ela se iniciou, ela é conhecida como o Dia de Ações de Graça. Um coração que é agradecido, que entende aquilo que Deus fez. E a origem, né, é muito bonito. Nos Estados Unidos é celebrada na última quinta-feira do mês de novembro, essa data onde é a data mais importante do calendário ali norte-americano, sempre marcado por grandes reuniões familiares e uma mesa absolutamente farta. Não sei se você já participou, fora do Brasil, né, porque no Brasil é algo que eu creio que ainda está caminhando, e nós, um tempo atrás, fomos chamados a atenção quanto a essa mesa de gratidão, que nós precisamos entender o significado dela, como foi revelada muitos anos atrás ali nos Estados Unidos. Essa tradição ela surgiu em 1621, quando peregrinos ingleses, fugindo de uma perseguição religiosa, eles saem do seu país para buscar uma terra prometida, que Deus tinha falado com eles. E essa tradição, né, eles chegaram neste lugar, foram os primeiros colonos daquela terra, que naquele momento chamava-se Nova Inglaterra, e depois Estados Unidos da América. Mas o mais importante é que eles estavam agradecidos por aquela oportunidade que eles estavam vivendo, de construir uma nova nação fundamentada sob os princípios, os valores que eles acreditavam, que eram os valores de Deus, os valores bíblicos. E o primeiro ano, a história diz que foi bastante complicado para eles, né? Dizia que, na verdade, naquele momento, eles mandavam uns para os outros, num grupo que ainda não era o que a gente conhece hoje de WhatsApp, mas parece que eles escreviam em pedras e enviavam uns para os outros uma figura que era rolo em cima de rolo. Mas era na pedra naquele momento. O primeiro ano, então, para eles também foi um ano de muitos ajustes, muitas coisas acontecendo. Mas todos eles tinham fé nas promessas de Deus. E aquelas promessas que eles acreditavam, e eles não deixavam com que elas saíssem dos seus corações, nem dos seus olhos, da frente. Aquilo trouxe para eles essa fé, esse sentimento de gratidão sobre aquilo que estava acontecendo, que eles já enxergavam, mas principalmente sobre algo que eles viveriam. E a história aqui é um pouco longa, né? Mas diz que eles cortaram árvores, eles fizeram as suas cabanas no primeiro ano, eles semearam o solo, eles conheceram e se aproximaram das pessoas daquele lugar, os índios, onde aquele povo ensinou para eles algumas coisas importantes a respeito daquela terra, de como produzir,
e ter um sucesso, né, naquela empreitada. E, acima de tudo, eles entenderam que Deus colocou a mão sobre eles e os prosperou e os abençoou. E no outono seguinte, no outro ano, um ano depois, eles tiveram uma colheita muito abençoada. E eles, entendendo que tudo aquilo era obra do Senhor, eles então instituíram aquela data como uma data para eles agradecerem ao Senhor por tudo aquilo que Deus havia feito por eles. E então nasce esse dia, né, um dia de gratidão. Nascia o Thanksgiving Day. Amém? Um dia de ação de graças, fundamentada num princípio muito importante para nós, que é o princípio, então, da gratidão. E a Bíblia vai falando sobre a gratidão em muitos textos, em muitos momentos. Eu separei aqui vários textos, né? Vou selecionar alguns, até mesmo por causa do tempo, que fala sobre essa revelação que Deus ele traz para nós. E nós precisamos realmente deixar com que isso tome conta do nosso coração, da nossa vida. Em Tessalonicenses 5:18, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele traz uma orientação, e ele diz o seguinte: em tudo, nós devemos dar graças. Em tudo, em todos os momentos, nós precisamos manter o nosso coração agradecido. Eu não entro no contexto aqui, mas, na verdade, é fácil você perceber, lendo ali um pouquinho antes desta conclusão que Paulo traz para aqueles irmãos. Era a respeito de situações que estavam caminhando bem e outras que não estavam caminhando da forma como eles esperavam. E Paulo traz essa exortação em tudo, em todos os momentos. Tenha esse coração agradecido. O conceito de gratidão, ele se assemelha muito ao conceito de fé, aqui de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que é a definição maior que sempre vem para nós a respeito de fé. O texto diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram todos criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é simplesmente aparente. Agora, por que a gratidão e a fé, então, elas se assemelham? Por que elas caminham juntas? Alguém arrisca? Porque a fé e a gratidão, elas são tão parecidas, que em alguns momentos elas até se confundem. Como? Enxergar o lado bom. A fé não olha as circunstâncias. A gente vai trazendo definições muito ali parecidas, né? Se a gente colocasse uma coluna aqui, fé, e uma outra coluna, gratidão, a gente vai explicando essas duas palavras sempre com ideias muito parecidas. Agora, algo que precisa talvez ficar claro para nós, né? É o porquê que a gratidão e a fé, elas andam tão juntas. É porque, muitas vezes, a gratidão, ela vai precisar coexistir nesse ambiente de fé. A gratidão, muitas vezes, ela precisará ser pela fé. Porque quando nós agradecemos, eu não estou falando de agradecer, eu estou falando de ser grato. Quando nós agradecemos, nós temos um motivo. Nós temos algo que é visível, que é palpável, como a história do carro. Agora, você ter um coração grato, muitas vezes, você, para isso, vai precisar ter fé. Vai precisar ter fé naquilo que você tem entendido da parte do Senhor. Você vai precisar ter fé na palavra dEle. Você vai precisar ter fé naquilo que Ele está mostrando, que está à frente para você, antes de você enxergar. A gratidão, então, e a fé, elas andam de mão dadas. Amém? Colossenses 2,7 diz assim: enraizados e edificados nele,
mas firmados na fé. Por isso, transbordantes de gratidão. Enraizados nele, totalmente ligados no Senhor, firmados então na fé, na sua palavra, e por isso, transbordando de gratidão. Então é claro que a gente vai percebendo que ser grato é fé, amém? É fé. E que coisa maravilhosa quando nós conhecemos ou nós convivemos, pelo menos um pouco, com uma pessoa que ela é grata. Nós percebemos nesse coração um coração de fé, um coração que crê. E a Bíblia vai falando sobre a gratidão em tantos momentos. Vai ensinando que nós devemos ser gratos, né? Sempre. A sermos contentes com as coisas. Não sermos conformados, mas sermos contentes. Conformado, na verdade, é alguém que não tem esperança que algo possa mudar. Agora, uma pessoa contente, ela é uma pessoa que é cheia de expectativa, porque algo novo, de repente, vai acontecer. Algo novo, da parte do Senhor, será liberado. Então, é a diferença entre você não ser uma pessoa conformada, mas você ser uma pessoa contente, cheia de expectativa. São coisas que vão sendo acrescentadas a esse coração que é grato. Uma pessoa que transborda de felicidade, que em alguns momentos até você fala para ela menos, né? Não é hora. Não é hora, você não está vendo o que está acontecendo aqui, né? É um momento difícil. Olha o que essa pessoa está vivendo, né? E você ali, e eu confesso para vocês, né? Em alguns momentos, essa realidade, né, daquilo que Deus está fazendo, ela começa a invadir o meu coração, e independente daquilo que esteja acontecendo, que muitas vezes antes era um motivo de preocupação, eram motivos de você talvez ficar um pouco tenso ou preocupado, mas aquilo que você vai percebendo e vai deixando o Senhor trazer dentro de você, que é esse estado de uma pessoa grata, você mesmo diante de situações que são totalmente adversas, difíceis, parece que é como se você tivesse uma chama, um fogo ali, que não consegue mais ser apagado. Mesmo que aquele momento é um momento tenso, mesmo que exista alguma situação ali, mas aquilo parece que não apaga mais. Aquela certeza que você tem, que algo da parte do Senhor vai acontecer. Isso acontece em vários momentos. Momentos que são nossos, de preocupações com as nossas próprias demandas, mas também diante de pessoas, onde nós estamos conversando, acompanhando, mas a gente tem certeza que Deus está fazendo algo naquela situação. E algo bom vai ser liberado ali, naquele momento, talvez, de tanta luta, de tantas incertezas. Quando aquilo acontece, é revelado, né? A gente sabe que aquele sentimento todo vai mudar. A pessoa vai ver o Senhor ali, colocando as suas mãos sobre a vida dela, vai evidenciar a direção dele, que estava a todo momento dirigindo a sua vida. E para nós, como isso tem sido uma sequência de fatos reais, histórias reais, fatos reais, o nosso coração, a partir de um momento, ele começou a ser tomado, né, por esse sentimento de gratidão. Porque existe uma esperança, sempre. Nosso coração, ele deve estar dessa forma, cheio de esperança, que algo sempre vai acontecer, vai ser liberado da parte do Senhor. Filipenses 4:11 diz assim: porque eu já aprendi a contentar-me com aquilo que tenho. Sei estar abatido e sei também ter momentos de abundância. E eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Agora, por que ele termina essa frase com essa revelação, né? Que ele pode todas as coisas, com essa certeza, porque ele diz antes que ele já aprendeu o segredo. Amém? Ele já aprendeu o segredo.
que é estar contente com aquilo que ele tem. Amém? A gente já orou, né? Uns pelos outros, aqueles que chegaram agora, aqueles que já estão há mais tempo. Mas agora eu desafio você a olhar para a pessoa que está do teu lado. Se é teu cônjuge ou se é teu amigo, olha para a pessoa que está do teu lado, esquerdo e direito. Cônjuge, amigos, tem uns amigos que não estão se olhando. Amém. Vamos fazer o seguinte, ficar em pé de novo. Dá a mão para quem está do teu lado. E agora você vai agradecer por essa pessoa. Agora sim, se ela é teu amigo, você vai fazer uma oração assim: Deus, eu quero te agradecer por esse amigo. Deus, eu quero te agradecer pela minha esposa. Deus, eu quero te agradecer pelo meu esposo. Deus, eu quero te agradecer pelo meu irmão. Deus, eu quero te agradecer por essa pessoa que está próxima a mim, que eu estou conhecendo agora. Quero te agradecer, Deus, porque eu não sei aquilo que o Senhor vai fazer com tudo isso, mas eu tenho certeza que existe algo tão lindo para nós ainda vivermos, Senhor. Amém? Então agradece. 1 minuto, agradece por quem está do lado esquerdo, do lado direito, mas agradece por ser irmão, por ser amigo, por ser o teu esposo, por ser a tua esposa. Amém, gente. Amém. Você já orou, já agradeceu. Você pode se assentar. Por que eu creio, né, que nós precisamos aprender hoje, né, com isso? Porque Deus tem chamado a nossa atenção a respeito deste atributo da gratidão, estar presente nas nossas vidas. E muitas vezes a gente espera muito, né, para ser grato, para agradecer. Nós esperamos as coisas, né, da forma que a gente imagina que elas deveriam ser ou acontecer, e vai passando por nós desapercebida aquilo que já tem acontecido, né? Aquilo que Deus já tem feito, aquilo que são as promessas do Senhor que envolve as nossas vidas e que elas já estão em andamento. O ser grato fala de nós sermos sensíveis às coisas que Deus está fazendo conosco. E é óbvio, né, que eu não estou falando aqui de algo que já está completo. Eu não estou falando aqui de uma gratidão a partir de algo que você já chegou até o ponto que você desejava, ou desejasse que acontecesse. Mas a gente não pode perder esses momentos que são tão importantes para nós, que são os processos, né? Então, a pessoa que Deus tem colocado ao seu lado, as coisas que você tem hoje, eu digo coisas materiais, mas também o teu repertório, né? As coisas que têm acontecido com você, que têm trazido amadurecimento, que têm trazido crescimento, têm trazido uma sabedoria da parte do Senhor. Tantas coisas vão acontecendo conosco nos nossos processos, tantas experiências que a gente vive, que de repente a gente percebe que elas são tão importantes para uma outra pessoa, para sustentar aquela pessoa num momento que ela não conseguiria passar se não fosse aquela nossa experiência sendo repartida com ela. A nossa dor, que no momento ela foi colocada diante do Senhor e nós conseguimos continuar naquele momento. São tantas coisas que nós temos recebido da parte do Senhor e nós precisamos ter esse coração grato. E um coração grato, ele é um coração que ele é rápido em identificar detalhes que estão acontecendo. Um coração grato, ele também é um coração que ele se expressa. Amém? Ele se expressa. Isso que nós estamos fazendo de orar uns pelos outros faz parte de uma expressão que eu creio que Deus também está querendo levantar neste lugar. Porque vocês sabem, né? Quem estão aqui desde o começo e quem está chegando agora já deve ter ouvido em algum momento.
nós temos um alvo, nós temos uma igreja que o Senhor tem revelado para nós, que é a igreja que Ele deseja, que é aquela igreja primitiva, aquela igreja que vivia com muita simplicidade, mas com muito poder, todo o evangelho sendo vivido em todas as esferas que fazem parte da nossa vida, os nossos relacionamentos, enfim, nós queremos ser essa igreja, e a gratidão, ela fazia parte da mesa do Senhor. A gratidão fazia parte da vida daqueles homens. Muitas vezes a gente não entende por que Paulo fala algumas coisas em momentos tão difíceis, como ele escreveu coisas tão agradáveis e leves, cheias de amor no momento de prisão. Mas a gratidão havia sido entregue a ele, e ele havia recebido como algo importante da parte do Senhor, e nós precisamos receber a gratidão. Amém? Sabermos nos expressar. Mas eu não cresci num ambiente assim. Eu não consigo expressar o meu coração, a minha gratidão. E eu estou falando para vocês que é algo que Deus está trazendo para nós. Amém? Que faz parte dele, de uma característica do Senhor, que foi repartida ali diante dos seus discípulos. Talvez você tenha feito algumas coisas que precisam ser mudadas de uma forma prática. A gente, em alguns momentos, a gente vai percebendo rituais que fazem parte da nossa casa, até mesmo da nossa mesa, como uma simples oração de agradecimento, quando nós vamos almoçar juntos, quando nós vamos ter um momento diante da mesa mesmo. Só que, às vezes, as coisas vão se distanciando por algumas coisas que também vão acontecendo, e eu creio que tudo isso precisa voltar para nós. Gratidão, expressar a gratidão diante da nossa casa, diante das pessoas que estão próximas a nós. Queria agradecer muito ao Senhor que deu para nós o Tobias, que é o nosso cachorro. Isso daí é gratidão dupla, né? O Tobias, quem não sabe, é o nosso cachorro forte. Ele está até no sofá, Quem imaginaria isso, Tem um cachorro que está no nosso sofá, Então, coisas simples, que eu creio que elas acabam trazendo dentro da nossa casa. É claro que primeiro no nosso coração, a possibilidade da gratidão, ela ser conhecida. Amém? Gratidão. Eu não sei se isso, repito, tem sido a tua realidade hoje, mas eu queria te chamar a atenção nessa manhã, porque nós precisamos ser essas pessoas que são conhecidas diante do Senhor e diante da sua mesa, por terem um coração grato. Às vezes você tem encontrado o teu irmão, e você tem falado tantas coisas, mas a gratidão não tem sido expressada, mas eu sei que ela está em algum lugar. Talvez quando você chegou hoje aqui, aqueles que chegaram primeiro, naquela maior chuva, estava ali o Jô, estava o Sandro, chamando os irmãos para colocarem o carro quase dentro da igreja, Quase a gente afastou as cadeiras. E eu não sei se você agradeceu por isso naquela hora. Não é? Vai passando de nós. Vai passando, por que eu não agradeci? Às vezes alguém faz algo para você e você está grato, mas você não expressa. Agora, a gratidão, agradece mais 10ão, João? A gratidão, se a gente for parar para pensar, ela está escapando de nós. Está escapando de nós. A gente... Oi? Faz tempo. E não é simples isso, gente. Mas é algo de Deus para as nossas vidas, que muda situações com atitudes como essa, muito, muito, muito do cotidiano, simples. Nós agradecemos aquilo que chega para nós sempre. São tantas as coisas que nós poderíamos agradecer, mas a gente sempre fica, parece, com aquele sentimento de algo que ainda não está pronto,
que ainda não está completo e impede que aquela gratidão saia, né? Que talvez parece que nós, né, estamos alimentando a gratidão. Na hora que ela estiver forte, na hora que ela estiver feliz, ela vai sair agradecendo todo mundo, e agradecendo a mãe pela comida, e agradecendo o marido por outra coisa. E parece que a gente vai sendo tão descuidado com algo que Deus ensinou para nós na mesa, a nós sermos gratos, amém? Olha Salmo 103, o que ele diz? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Só que bendiga em tudo o que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Mas também não te esqueça de nenhum dos benefícios que Ele tem trazido para a minha vida. A gratidão, é claro que a gente vai encontrando em vários textos, que eu estou escapando deles aqui, que são textos de louvor, são salmos. Mas a gratidão, ela é um estado que a Bíblia vai mostrando maduro na fé dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Uma pessoa que ela é grata, ela é uma pessoa que é madura na fé. Olha que lindo isso, que importante isso para nós. A gratidão fala de uma pessoa madura na fé. Fala de uma pessoa que tem fé. Louve ao Senhor, não se esqueça de nada. Colossenses 3,15 diz assim: que a paz de Jesus seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, e que vocês sejam agradecidos. Amém. Salmo 89:11, teus são os céus, tua é a terra, o mundo e a plenitude, tu os fundastes. Salmo 147:8, Ele é o que cobre o céu de nuvens, Ele é o que faz todas as coisas, o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir ervas sobre os montes. Existem vários salmos que eu trouxe aqui, que o salmista ele foi trazendo algo que estava começando a crescer no seu coração, que era o entendimento que a vida dele dependia totalmente do Senhor. Todas as coisas que estavam próximas a ele dependiam do Senhor. Ele começa então a chamar a sua atenção da sua alma para que ele pudesse expressar gratidão em louvores ao Senhor, por coisas que estavam escapando da sua vista. Atos 17:28, porque nele nós vivemos, nele, somente nele nós nos movemos, somente nele nós podemos existir. 1 Coríntios 4:7, porque quem te faz diferente? E quem tens tu que não tenhas recebido? E que tens tu que não tenha recebido? E se você recebeu, como não ser agradecido? Agradecer muitas vezes vai ser uma confissão de fé. Amém? Eu tenho certeza que Deus está te chamando nessa manhã a você agradecer pela tua vida até aqui. Talvez já num ponto que você entenda todas as coisas, mas para muitos ainda vai ser uma confissão de fé. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A gratidão, ela é a certeza que nós podemos ter, mesmo num aparente caos, que as coisas estão sendo colocadas em ordem. E algumas vezes nós já ouvimos tanto a respeito de descanso, de descansarmos na presença do Senhor. Mas esse descanso, ele só é total, né, pleno, quando é num lugar assim de gratidão. Gratidão. Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ações de graça, apresentem tudo ao Senhor. Efésios 5:20, dando graças, tendo esse coração constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando graça constantemente. Aleluia. Muitas coisas aqui que depois a gente pode, em outra oportunidade, repartir textos e mais textos que falam sobre a gratidão.
Mas existe algo que eu creio que a gente pode fazer para que a nossa atenção seja dirigida a isso que Deus está trazendo para nós, que é a gratidão. Nós temos isso forte dentro de nós, ser parte da nossa cultura, da forma que nós estamos vivendo, da nossa expressão. Nós, um tempo atrás, eu acho que tem 2 anos atrás, né? Deus, Ele deu uma estratégia para nós. E a gente falou disso aqui o ano passado, mas naquele momento, ainda, nós, quando repartimos, a gente fez isso por vídeo, né? E a gente quer fazer esse ano com mais força, dando mais importância a isso. Nós falamos sobre algo da gente ter nas nossas casas. Esse aqui é o pote da gratidão do Sandro e da Ju. Então, como funciona isso? Eu queria te incentivar a você fazer algo nesse sentido. Você ter um pote, comprar um pote. E faz da forma que o Senhor ele trazer para você, que nosso Deus é um Deus criativo, né? Então, o que a gente tem, eu trouxe o da Ju. O nosso, ele tem uma fenda aqui como um cofre, né? Esse abre aqui na frente, ó. E a ideia é você ter isso num lugar bem visível, que está escrito pote da gratidão. A ideia é você, que ainda não tem, ter isso num lugar estratégico, bem visível dentro da tua casa. Então, vai ter ali o pote da gratidão. O nosso, a gente deixa ali o pote, um bloquinho de papel e uma caneta. E a gente falou isso para os nossos filhos, né? E eu queria incentivar você a fazer isso. Reúna a sua família, fale com seus filhos a respeito da gratidão e coloque esse pote nesse lugar estratégico e acessível a todos. E incentive a que todas as situações que cada um for achando importante, que estarão acontecendo, que escreva algo e coloque dentro desse pote. Amém? E você vai escrever agradecendo aquilo. Não precisa contar uma história ali, né? Mas agradece pelo fato. Agradece porque você talvez teve um aumento. Agradece talvez porque você conheceu alguém. Agradece talvez porque você entendeu algo da parte do Senhor na tua vida pontual. E vai fazendo esses bilhetes e colocando dentro desse pote. Qual é a ideia? A ideia é que num dia específico nós possamos comemorar juntos isso. E a gente, para estar perto, né, desse feriado do Thanksgiving, a gente está colocando então o último domingo do mês de novembro como esse dia para nós agradecermos em família aquilo que Deus está fazendo. Uma vez que a gente deixa esse pote sempre, a gente vai ter um ano inteiro de coisas para agradecer juntos num momento só. A gente vai ter 2 meses talvez, né? Não chega a 2 meses, né? 1 mês e pouco. Mas eu creio que muitas coisas já estão no teu coração que você deveria agradecer ao Senhor. E expor isso para a tua família. A gente ensina também a gratidão na nossa casa. Então, ore ao Senhor e fale: Deus, talvez coisas tenham passado, né, desapercebidas nos meus olhos. Eu quero expressar gratidão junto com a minha família pelo Senhor, por uma cura. E você vai colocar gratidão dentro desse pote. Em algum momento você vai viver algo, você vai escrever e colocar ali. E nesse domingo, último domingo de novembro, quando nós tivermos um almoço na nossa casa, o almoço de domingo, o último domingo de novembro, eu queria também te incentivar a você fazer um almoço especial nesse dia. E você, em algum momento desse almoço, você abrir esse pote e começar a ler as coisas que Deus fez. As coisas que estavam passando, talvez desapercebidas por você. E você poder expressar aquilo diante do Senhor, diante da tua casa. Talvez alguns farão ou terão alguma estratégia de chamar alguém próximo para estar junto. Não tem problema nenhum, é uma mesa, amém? Mas eu queria que nós pudéssemos fazer isso e estabelecer esse dia entre nós, sempre. O último domingo do mês de novembro, nós temos essa ceia, esse almoço na nossa casa para expressarmos aquilo que Deus tem feito por nós, amém?
Então, que Deus te dê criatividade para você, se ainda não tem, fazer o teu pote da gratidão e começar a colocar motivos ali para você agradecer ao Senhor. Porque eu creio que é algo que vai crescer entre nós. É algo que vai crescer dentro de você. Esse sentimento vai fazer você ser um homem, uma mulher de mais fé. Porque a gratidão anda junto com a fé. E em alguns momentos um puxa o outro, né? É assim que acontece quando nós andamos com alguém perto, né? Às vezes a gratidão vai puxar a fé. Às vezes a fé vai puxar a gratidão pela mão. E as coisas caminharão assim. Fé, gratidão, gratidão, fé. Vendo, não vendo, mas o Senhor ali se manifestando, isso ser para nós a nossa realidade, amém? Coloca isso no teu coração. E vamos fazer o seguinte, quando você fizer esse teu pote, ou você estiver comprando o pote, ou tiver já decoradinho, escrito pote da gratidão, tira uma foto dele e posta, né? Se você tiver redes sociais, algumas pessoas não têm redes sociais, né? Só não tem. Agora tem, né? Mas posta ali nas redes sociais o teu pote da gratidão, coloca ali pote da gratidão e marca, né, a igreja, para a gente poder divulgar isso e fazer com que isso possa se espalhar até para as pessoas que não estiveram aqui hoje e a gente possa levar isso para todo mundo, amém? Que Deus te abençoe, enche teu coração de contentamento de uma forma que talvez você nunca tinha experimentado nesse dia. Que a paz do Senhor, amém? Que o amor do Pai, que a graça de Jesus possa encher o teu coração no dia de hoje, amém? Deus te abençoe.